Agora sim, bom dia a todos. Vamos lá, né? Iniciando, hein, Luciano? Aqui o nosso bate-papo com todos aqueles que estão nos vendo nesse momento, interagindo com a gente. Um prazer enorme. Desculpamos, evidentemente, pelo sinal, que realmente todo mundo usando hoje os meios digitais, a velocidade com que a gente espera, muitas vezes não é alcançada. Então, se tiver algum delay, alguma situação de lentidão ao longo da nossa live, por favor, coloquem isso para nós, através do nosso chat. As meninas, a Poli e a Kelly, estão no nosso back, nos dando toda assistência nesse sentido aí de tecnologia, e a gente vai procurar transmitir da maneira mais tranquila possível tudo aquilo que a gente está entendendo de momento, que é como o turismo de eventos e o turismo de negócios, também fazendo uma ponte com o turismo de lazer, vem enfrentando em função dessa pandemia que realmente acabou acometendo a todos. Não é verdade, Luciano? Sem dúvida. E a gente está muito atento, né, Eduardo, com nossos parceiros locais, como parceiros a nível nacional. Então, realmente não é algo essa situação, né? Não é um privilégio de ninguém. E uma coisa que a gente gostaria inicialmente de estar comentando com vocês, talvez na época da Segunda Guerra Mundial tenha havido um colapso tão grande em relação ao impacto no turismo. Depois disso, evidentemente que o mundo passou a enfrentar situações de calamidade, algumas guerras pontuais e também pandemias, só que não, a exemplo do H1N1, a exemplo da questão da dengue, algo que a gente vem enfrentando, campanhas, situação da paralisação dos caminhoneiros, mas talvez pela primeira vez, ao menos a nossa geração está vendo uma situação tão difícil e de imprevisibilidade, onde o mundo todo está preocupado e com toda a necessidade de trabalharmos a saúde em primeiro lugar. Um momento que nós precisamos de empatia, precisamos da solidariedade de cada um momento em que todos nós estamos com muitas dúvidas, com muitas incertezas, mas ao mesmo tempo com o dever de termos a preocupação com o coletivo e a preocupação com o bem-estar de todos. No momento que a saúde ela passar a ser regularizada em função de tudo isso, e que a gente voltar à normalidade, automaticamente todas as questões econômicas também vão se ajustar. Falando disso, uma das questões importantes para colocar, falando um pouco do panorama do turismo, para que vocês tenham uma dimensão do quão grande é a nossa indústria, nós somos responsáveis por impactar e por gerar 10% do PIB mundial. Nós estamos falando aí que a nossa indústria hoje ela é 5 vezes maior do que uma indústria química, 7 vezes maior do que uma indústria automobilística, e também representa aí um impacto de praticamente 9 trilhões de dólares na economia mundial. É 1,3 bilhão de turistas que viajam no mundo. Claro, aqui eu estou trazendo um apanhado de um turismo que envolve tanto a parte de negócios, como a parte de lazer, o turismo de entretenimento, de gastronomia, o turismo espiritual, a parte que envolve o turismo de saúde, enfim, todos os seus segmentos. Só que no momento que os indivíduos são compelidos, e muitas vezes também de forma consciente, precisam parar de viajar em função de um respeito a essa questão do Covid-19, o mundo para. E o mundo parando, as pessoas não se deslocando por algum objetivo, o turismo ele é atingido na sua raiz. Nesse sentido, os impactos que o coronavírus vem causando ao nosso setor, ele é catastrófico. Os aeroportos parados, as empresas locadoras paradas, os cruzeiros
nos portos sem poder se deslocar. Quer dizer, no momento que isso acontece, automaticamente não existe um giro de economia e tudo acaba sem ter um sentido próprio para isso. Conversando com... A gente é importante destacar que o Convention, ele pertence à Unidestinos. A Unidestinos é a grande confederação, como se fosse, dos Conventions Bureaus do Brasil. E no grupo que a gente pertence, o Luciano e eu, observando também a angústia dos demais conventions do Brasil e também da América Latina, para que vocês tenham uma dimensão do que está acontecendo hoje, a indústria dos eventos, apenas dos eventos, ela tem um impacto anual na economia de praticamente $1 trilhão. Trazendo para o universo da América Latina, nós estamos falando em algo em torno de 450 milhões de dólares. Brasil, são 600 mil eventos por ano. Desses 600 mil eventos por ano, por dia nós temos uma média de 1.600 eventos. Quer dizer, se nós paramos 45 dias, 60 dias, 90 dias, a gente multiplica por estes 1.600 e a gente vai ter uma dimensão do que hoje o estar parado representa para a nossa indústria. Trazendo por números, nós estamos falando aí em praticamente 25 milhões de dólares por dia que a América Latina deixa de obter em função do trancamento desse lockdown de tudo. Então, como é que a gente pode lidar com essa situação onde a gente tem uma queda de emprego, um trancamento e logo uma não movimentação da economia com relação a tudo isso? Nós praticamente passamos, enquanto entidade, discutindo isso a nível de região das Hortênsias, comunicando isso a nível de Brasil, através da Unidestinos e das entidades nacionais, junto à Embratur, junto ao Ministério do Turismo, ao Senado Federal. Quer dizer, compete a nós, enquanto membro, associados do Convention, quanto presidente, quanto nosso gerente executivo, que é o Luciano, buscarmos essas articulações para conseguir criar um equilíbrio entre essas situações de saúde com a situação econômica. É muito complicado termos uma equação exata ou um remédio, assim como a gente está buscando a nível de mundo, todos estão buscando uma solução de vacina. Não existe uma vacina para essa situação econômica ou essa situação de abertura ou entendimento ou consenso entre todos. Existem muitos pareceres, divergências, é muito complicado conseguirmos harmonizar todos esses interesses, essas situações, mas o que a gente vem observando é assim, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de acordo com os estudos que o Instituto de Londres vem fazendo em termos de pesquisa e dados, de que nós, nesse momento, para conseguirmos fazer o achatamento da curva de proliferação do vírus aqui na América Latina, é necessário esse resguardo. Então, embora nós, num primeiro momento, pensávamos de já provocar essa abertura, hoje, analisando o cenário ascendente da disseminação e do número de casos do vírus, talvez o momento estratégico seja esse mesmo. Vamos recuar, esperar mais, pelo menos aí 15 dias. O nosso governador Eduardo Leite, ontem, nas redes sociais, já colocou que o estado do Rio Grande do Sul vai estar parado pelo menos até o dia 15 de abril, e nesse sentido a gente tem que respeitar essa situação e entender essa situação. Embora, volto a dizer, o nosso movimento, em termos de região das Hortênsias, era de provocar uma abertura gradual da economia. Nós aqui queremos entender e sabemos da relevância de cada negócio que cada um tem, porque nós estamos sentindo isso na pele. Nós paralisamos os eventos.
Nós simplesmente trancamos tudo e o impacto negativo e o prejuízo financeiro é estrondoso. Mas a saúde, nesse momento, ela é o que joga a favor. De nada vai adiantar nós sairmos todas às ruas e daqui a pouco ter uma pandemia ainda muito mais agravada, ocasionando um colapso do sistema de saúde e que a gente vai acabar perdendo pessoas queridas e gente próxima, e isso a gente não quer, e até nós mesmos, né? A gente nunca sabe o que nos espera nesse sentido. Então, o momento de mundo, de acordo com a mudança, que, repito, é uma mudança diária, não significa que no final da semana o prognóstico já não inverta e a gente consiga, junto com as demais entidades aqui da região, junto com o poder público, a nível municipal, a nível AMSerra, que são os municípios que compõem a Serra Gaúcha, e logo a nível de Estado e Brasil, fazer uma mudança de comportamento e automaticamente permitir essa abertura vertical, que é justamente provocar o isolamento do grupo de risco e fazer com que as demais atividades econômicas tenham ou retornem à sua normalidade. Mas, repito, o momento agora, de pelo menos até o dia 15 de abril, é de nós segurarmos. Vamos segurar um pouquinho mais, porque a curva está crescendo muito. Vamos achatar isso para fazer com que depois a gente retorne e retorne muito bem. E nesse sentido, a gente quer passar para vocês, e quero deixar um pouquinho a palavra com o Luciano, de como nós estamos lidando com o interesse direto do nosso associado e do nosso cliente. Como nós, enquanto Convention Bureau Região das Hortênsias, estamos trabalhando no sentido de fazer com que com que o evento que ocorreria na região das Hortênsias, ele não seja cancelado, mas ele seja adiado por um segundo momento, onde as condições estarão, esperamos, com muito mais responsabilidade, de uma maneira muito mais saudável a todos. Contigo, Luciano. 47 ouvintes. É de sorteio. 50! 50! Sorteio! Tem 50! Perfeito. O Luciano está um pouquinho Obrigado, com delay, vamos ver agora. Agora vai lá. Beleza. A preocupação maior hoje é para as pessoas, das pessoas. Porque a questão é essa, é ter um ambiente favorável e saudável para atender o turista de negócios que... Vamos lá? Ouvem? Escutam? Certo? Vamos lá. Normalizou? Pode seguir, Luciano. Normalizou? Vamos lá. Vamos lá. Eu dizia o seguinte, Eduardo, que nós estejamos saudáveis para atender o turista que virá no futuro. Então, nossa é com as pessoas. Surgiu a notícia forte da pandemia, toda a equipe do Convention buscou logo uma articulação junto aos promotores, para justamente fazer essa campanha de ação, né, que não seja cancelado no evento, mas somente... E, felizmente, nós conseguimos números muito bons. Conseguimos manter na região das Hortênsias 22 eventos que estavam no calendário. Esses eventos aconteceriam todos no primeiro semestre, e já com programação para junho, que aconteceria, nós conseguimos fazer com que o promotor já adiasse e colocasse para o segundo semestre. Esses 22 eventos vão representar 38 reais da economia. Então, é importante essa articulação que nós tivemos para manter. No segundo semestre, serão 11 eventos que acontecerão. No primeiro semestre de 2021, são 13 eventos. Segundo semestre de
2021, um evento, e outros 6 ainda não decidiram a data, mas temos convicção que eles vão manter por aqui. Então, é importante isso, que os convênios, para manter os negócios, se teve investimento de tempo, né, hoje junto aos promotores de eventos, então agora não é momento de perder. E a gente está com os associados aqui, né, essa importância flexíveis estruturas, né, flexíveis nos pagamentos. É importante que se tenha essa consciência, todos ganham ou todos perdem. Não vai se vai perder, ou todos vão ganhar, todos ganhem. A ânsia da gente ter essa banca com os associados, né, criar um ambiente favorável, estamos nos articulando também com o poder público, né, para que se tenha de favor, seja uma negociação, seja isenção de algum imposto, que eventualmente a prefeitura cobrar, que ela abra mão disso. Quer dizer, todos ganham. Então, a gente está se articulando nas várias instâncias. Felizmente, nós temos uma conversa muito franca e muito aberta com a prefeitura. A Secretaria de Turismo é muito parceira do convênio, como sempre foi. E Nova Petrópolis, da mesma forma, estamos conversando com Nova Petrópolis, que é a nossa associada, para manter uma boa negociação, manter um caminho aberto. Temos falado muito, criar um ambiente favorável, né? Porque temos convicção que quem estiver melhor preparado nesse momento de pós-crise vai sair na frente. De minha parte é isso, Eduardo. E complementando, né, Luciano, realmente, no momento que todos passam a entender que o momento do turismo, através dessa disrupção ocasionada pelo coronavírus, vai ser outro, todos também vão passar a trabalhar de uma forma diferente e entender o mercado de turismo e o mercado de negócios de uma forma diferente. Mais do que nunca, isso é importante colocar, importante registrar, vai ser preciso que todos cedam, assim como é em qualquer tipo de relacionamento. É uma relação ganha-ganha daqui para frente, onde, dentro de toda essa cadeia do turismo, o cliente, o participante de um congresso, o fornecedor, o prestador de serviço, enfim, todos que fazem essa engrenagem gerar, o hoteleiro, o restauranteiro, o empresário, empreendedor de um parque temático, o receptivo local, as companhias aéreas, a estruturação por parte dos destinos, através dos birôs, enfim, essa engrenagem ela vai funcionar ou voltar a funcionar da maneira apropriada no momento que cada um perceber que nós não vamos poder ganhar aquilo que nós já perdemos e querer inflacionar a questão do valor dos produtos ou dos serviços. Isso é fundamental. Isso, claro, a gente traz para o nosso universo do turismo, mas serve para qualquer situação econômica a nível de Brasil ou de mundo, seja lá comprando o pão do dia a dia, fazendo uma compra dos remédios, ou enfim, evidente que a lei da procura, da demanda, da oferta, ela muda, ok? Só que nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente. Para a sobrevivência dos negócios do turismo e para que a gente possa recuperar o contexto negativo que a gente está passando, a gente tem que entender que não vai ser algo imediato, que vai ser algo que daqui a pouco vai demorar 1 ano, talvez 2 anos, para que a economia retorne, para que a gente possa de novo ter o movimento, ter o equilíbrio sustentável que a gente estava antes de acontecer isso. O Luciano destacou algo muito importante. Nós estamos acompanhando as reivindicações, os manifestos, a preocupação que cada empresário tem aqui na nossa região em relação a esse contexto. Evidentemente, a gente trabalha aí com uma situação de hotelaria parada, gastronomia parada, comércio. Quer dizer, como é que os empresários estão reestruturando seus negócios a partir disso? Nós não podemos ir contra aquilo que está decretado. Por uma questão de responsabilidade e cidadania, a gente tem que sim observar o assunto saúde, enquanto pessoas que fazem parte de um ecossistema que é um momento de mundo completamente diferente, a gente tem que pensar
em vida, é a palavra-chave, mas, por outro lado, entender que o governo também está buscando criar soluções. Principalmente, a gente está observando no mercado inúmeras linhas de crédito que os bancos, principalmente BNDES, Badesul, estão financiando. Essas medidas provisórias que hoje estão tramitando no Senado Federal, na parte trabalhista, principalmente, a parte também que está envolvendo até 2 salários mínimos pelos próximos 60 dias, quer dizer, a flexibilização da jornada de trabalho, o trabalho de home office, que muitas vezes não tinha essa flexibilidade, hoje passa a existir, quer dizer, nós passamos a ter um novo período, uma nova situação de previsibilidade legal, que, sem dúvida nenhuma, vai amparar ou procurar minimizar os impactos que hoje nós estamos tendo frente a essa pandemia. Então, o que nós estamos comentando também com Sinditur, com a Brasel, com o pessoal dos parques, do CDL, todos que compõem a nossa cadeia principal aqui do turismo, é de, nesse momento, sim, a gente observar tudo isso que está acontecendo de mundo e não nos apavorarmos e procurarmos entender essas situações legais e fiscais que vêm sendo colocadas para a gente poder ter um fôlego, talvez seja essa a palavra, ter um fôlego nos próximos 2 ou 3 meses de sobrevivência de cada negócio, para, a partir de então, nós voltarmos a ter de novo o crescimento. Porque uma coisa é certa, no momento que o mundo voltar a viajar, no momento que o mundo voltar a ter o deslocamento de pessoas, automaticamente a roda vai voltar a girar. Isso é fato. O turismo, ele tem essa característica. Por ser um negócio transversal que acaba impactando todos os principais segmentos da economia, claro que num primeiro momento é como uma grande araucária, nós balançamos, nós tombamos, mas nós temos a capacidade também de nos reerguermos e, a partir daí, nos recuperarmos rapidamente da crise. Outros setores talvez vão ter um pouco mais de dificuldade de recuperação. O turismo pode ter certeza que vai ter uma recuperação rápida, mas, claro, o impacto gerado foi direto. É como se cortasse o nosso oxigênio e realmente a gente está sem ar agora e buscando, de alguma maneira, respirarmos. A situação é muito parecida com a do Covid, ou seja, precisamos ter uma assistência, precisamos ter um auxílio, porque uma coisa é certa, nenhum de nós sozinho vai conseguir recuperar o contexto geral. É fundamental a compreensão de todos. O Papa mesmo disse isso na última sexta-feira. A união de todos é que vai salvar o mundo. Não apenas a economia, mas o mundo, porque hoje a gente passa uma situação de mundo. Luciano, vou permitir que tu fale mais um pouco para olhar, então, aqui o chat, ver o que o pessoal tá perguntando. Perfeito. E, na sequência, eu já volto a interagir, tá bom? Perfeito. Obrigado. Cumprimentar, Eduardo, o Ferdinando Luciana, que é do Convention de João Pessoa. Ele fez uma pergunta aqui: como trabalhar captação de eventos após este cenário devastador? Eu tenho lido algumas coisas, visto algumas matérias aí, e que os eventos seguiam acontecendo, talvez em menor número, talvez entre com algum público, mas os eventos vão seguir acontecendo. E eu acho que vai caber, e eu puxo essa conversa, que nós somos as entidades responsáveis por isso e protagonistas do destino, vai caber a nós criar um ambiente favorável, como eu falei antes, né? Buscar uma articulação com o poder público, buscar uma articulação com o empresariado, para que se tenha oferecer de concreto para os eventos. E eu não falo aqui em comprar eventos. Quem é de convention não compra evento. Convention tem possibilidades diferenciadas. Então, eu acho que dentro de cada destino, se buscar uma
população para criar um ambiente diferenciado para esses eventos com coisas humanizadas, né? Então eu acho que vai caber desafio é esse, buscar como fazer um ambiente favorável a esses eventos, porque, volto a dizer, eles não vão deixar de acontecer, eles vão seguir acontecendo. Eventos regionais certamente vão crescer, eventos corporativos, novos produtos vão ser lançados, mas de forma diferente, antenado, de que forma vender e oferecer o melhor destino para essas pessoas que estiverem ávidas por isso. Exatamente. E até complementando isso, eu estava vendo aqui... Fica à vontade. Claro, não, complemento dentro dessa linha, colocando, né, o que o próprio Marcelo, da Nano, e também o Messias, né, Messias sempre prestando aí para nós, além de ser nosso conselheiro, nosso parceiro quando se fala em saúde. Então, em nome dele, a todos os profissionais de saúde que trabalham, que estão vivendo essa situação, que são os nossos grandes guerreiros do dia a dia aí, e que nesse momento tão difícil estão se mostrando extremamente humanos para conseguir compreender a realidade, estar muitas vezes longe da família para salvar vidas, né? A gente agradece muito. E realmente é isso, quando a gente coloca dessa questão da flexibilização. De nada vai adiantar se um da ponta da cadeia resolver flexibilizar, se na outra ponta o outro não flexibilizar. Então, eu acho que todo mundo está tendo esse entendimento, né? Nós, por exemplo, como organizadores de eventos, falando aqui como Rossi Zorzanello, por exemplo, a gente tem que ter a consciência de que os nossos eventos, e tivemos aí um exemplo clássico, o Chocofest, que aconteceria, que estaria acontecendo, olha só, a gente estaria abrindo o Chocofest no dia de hoje, dia 2, amanhã, né? Estaríamos abrindo amanhã o Chocofest. Quantas pessoas dentro da cadeia, nós estamos falando aí em quase 800 empregos diretos, só no desfile eram quase 300 pessoas, entre adolescentes e crianças, no elenco do desfile, que vão deixar de ter essa oportunidade. Isso eu estou falando um evento, com um impacto gigante para a economia aqui da região. A Páscoa em Gramado, da mesma forma, Páscoa em Canela, e quantos outros eventos deixaram de acontecer, como o Luciano colocou, que nesse primeiro semestre, pelo menos até junho ou julho, a gente não tem um cenário certo e tranquilo. Nós estamos comentando que a partir de agosto seja algo mais favorável. Só que para acontecer em agosto, o evento, é importante desde já que todos que fazem parte desse evento também vão ter vamos lá, de novo, ceder um pouquinho. Isso vai ser montadora, nós, organizadores de evento, na cobrança de valores, reconfiguração do tamanho do evento, da característica do evento, cada vez mais incorporando também esse aspecto, como disse o Luciano, presencial. O aspecto também digital é fundamental, super importante nesse momento, porque vai fazer com que aquele participante que não consiga estar fisicamente no evento para um relacionamento face-to-face com a pessoa, ele vai ter a oportunidade de acompanhar o que está acontecendo, porque hoje o conteúdo vem crescendo muito, e a gente valoriza muito essa questão de conhecimento e capacitação. E no universo que a gente trata aqui, seja da área médica, da área de direito, eventos públicos também, no caso desses grandes eventos, a exemplo da Páscoa, a exemplo do Natal, de tudo, quais são as experiências novas e como é que a gente vai poder dimensionar o evento a partir de? Com certeza, se nós tínhamos um gasto X com o evento, a gente vai ter que compactar isso. Isso não significa que os eventos vão perder a sua qualidade ou a sua essência. Não. Mas, de forma nenhuma, a gente pode onerar dentro da cadeia
o fornecedor, o prestador de serviço, o locatário, enfim, quem está compondo tudo isso. A gente vai ter que entender que o nosso parceiro, ele está recebendo menos, mas eu também estou recebendo menos, o promotor vai receber e por aí vai. Porque aí a gente vai conseguir conjugar esforços para que pouco a pouco a gente retome e, se Deus quiser, lá em 2021, a gente possa estar dizendo, bah, que legal, conseguimos retomar, agora todo mundo pode praticar o preço equilibrado de mercado e voltar ao que era no estágio anterior ao coronavírus. Acho que é por aí o caminho, né, Luciano? Sem dúvida. Porque uma questão é essa, Eduardo. Até mandamos um manifesto para os associados ontem, baseado no material da Lagev. Não foi produção nossa, nós colocamos demos os créditos para a Lagev, mas a Lagev foi muito consciente das colocações dela ali, né? Resiliência é a palavra hoje, né? Resiliência é a palavra. Então, se colocar no lugar do outro, nós temos que ter o entendimento de que todos são importantes na cadeia, não tem o mais importante, o menos importante, hoje estão todos no mesmo barco. Então, é importante que volto a dizer, que o convênio faça essa liderança, que os associados mantenham-se coesos, mantenham-se junto à entidade, em que momento todos tenham a passar, né? Precisando isso passar. O convênio vai precisar dos associados para esses 22 eventos que estão garantidos, e outros tantos que estão em captação. O pessoal segue trabalhando, né? O Regis, na semana passada, teve 3 reuniões, o pessoal do corporativo está trabalhando, a gente está atrás de eventos, então nós precisamos ter esse suporte do associado. O convênio não entrega nada, quem entrega é o associado. Eu faço, sim, ir buscar eventos, e eu não entrego nada, quem entrega é meu associado. Então, eu sei que tem vários associados nossos acompanhando, é importante, pessoal, que vocês permaneçam conosco, acreditem na entidade, como a gente acredita em vocês, né? Então, o Nano, o Messias, o pessoal da Citral, né, e outros tantos que estão por aqui. Então, por favor, nos dando suporte, nós precisamos contar com vocês. É o convênio associados em 44 segmentos diferentes. Então, quer dizer, é muito transversal. Não é uma entidade somente setorial, eu não represento somente a autonomia, eu represento 44 segmentos diferentes, todos comportam na questão dos eventos. E até, Luciano, complementando, pergunta aqui do Francisco, né? Tu falaste já em relação à Bruna, né, há pouco, sem dúvida nenhuma, todos os dados que a gente puder fornecer atualizados, a gente vai estar compartilhando. A nossa intenção é justamente provocar esse contato mais direto com vocês, tanto pelas nossas news, como pelo canal do e-mail, do nosso WhatsApp, como também aqui pelas redes sociais. E até fazer um convite, aproveitando aqui, antes que a gente não esqueça, que é bem importante, que na sexta-feira nós vamos ter, vamos ver onde é que nós encontramos aqui, Luciano, uma outra live. Depois as meninas até, se puderem colocar de novo, aqui para mim, a Kelly e a Poli, mais uma live, e a ideia é que semanalmente, pelo menos a gente tenha em torno de 2 lives para ir poder trazendo também esse universo. E provavelmente a gente vai, aqui elas colocaram agora, negociação em tempos de crise com a AGQ. Exatamente. E a gente quer também fazer com que vocês, associados, tenham uma interatividade aqui conosco. Então a gente vai estar, quando perdurar a crise, depois a gente poder também se valer disso que a gente está tendo aqui. O momento fez também com que a gente passasse a utilizar mais desses canais digitais para ter esse envolvimento. Então, a gente não quer perder isso, simplesmente normalizar o quadro após o coronavírus e deixarmos de estar convivendo mais digitalmente com vocês. Isso é muito importante, a gente tem que manter essa questão das lives, a gente precisa manter esse canal direto de comunicação. Isso tem que fortalecer o nosso relacionamento. A crise vai fortalecer
podem ter certeza, nós como pessoas, como fator humano e também como parceiros de vocês. E voltando então aqui ao Francisco, né, que perguntou como ficaria a previsão para o primeiro semestre de 2021, em especial os meses de janeiro, fevereiro e início de março, que é a baixa temporada. Francisco, eu tenho para te dizer o seguinte, nada vai ser igual como era. A gente não tem mais o paradigma do ontem. Quando se fala em eventos, tudo é algo completamente diferente. Nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente. Se a gente tinha na nossa cabeça que Gramado funcionava com o Natal, com a Páscoa, com o inverno, nesses meses, talvez agora, a partir do advento dessa pandemia toda, o reflexo e a mudança vão ser diretos. O que eu quero dizer com isso? Só no segundo semestre, vocês imaginam que a nível de Brasil e de mundo vai haver um superpovoamento, uma saturação de eventos, porque todos os eventos que puderam ser adiados, com exceção daqueles que foram cancelados e que não tem como fazer, o exemplo da Páscoa, vai fazer uma Páscoa em agosto, não tem sentido, fica um pouco diferente, mas aqueles que têm a possibilidade, que não tem uma data religiosa estipulada, eles vão acontecer no segundo semestre. Então, nós vamos ter eventos praticamente todos os dias acontecendo aqui na nossa região, se Deus quiser acabar essa pandemia aí até junho, julho, né, se não houver um prolongamento, e a nível de mundo. E muitos dos eventos que aconteceriam também no segundo semestre, alguns já estão trabalhando para jogar mais para frente, justamente, fevereiro, março. Então, existe um redesenho do calendário de eventos do mundo, o que ainda é muito incerto, porque as pessoas estão preocupadas, estão receosas, porque não sabem exato. Falar em prazos hoje é muito delicado. Volto a dizer, a gente sempre quer ter o quando. Quando a gente começa, a gente é movido por tempo. Só que uma lição que o coronavírus nos ensinou, nós não temos mais domínio do tempo. A gente não domina o tempo. E por não dominarmos mais o tempo em função do coronavírus, a gente muitas vezes fica à mercê disso tudo e buscando, através do planejamento de estratégias, diferentes planos. Não existe mais um plano B, plano C, D, E, F. Já estamos com o alfabeto todo praticamente para conseguir, conforme a situação, ter a melhor medida e a melhor postura a ser tomada. Né? Luciano. Aqui, até falando um pouquinho para o Alexandre, deixar que o Luciano fale um pouquinho de que forma que o setor hoteleiro está avaliando este novo cenário. Acho que seria bem legal, Luciano, poder compartilhar com o pessoal. Se vocês não estiverem escutando o Luciano, eu estou vendo aqui com um delay, eu aproveito então e já comento isso. Tá? O Sinditur, falando um pouquinho aqui como Serra Gaúcha, se preocupou demais com essa questão e foi uma das entidades que defendeu o lockdown. E a questão da abertura gradual a partir de um cenário mais favorável. Então, uma postura muito louvável por parte do Sinditur, que entendeu o momento Eduardo, e que... Por favor. Nós temos a pergunta... O áudio do Luciano está trancando e a gente não está escutando, mas vou continuar naquele raciocínio, então, Luciano. Se permite. Tá? Eu respondo ao Alexandre e complemento da tua resposta para o Francisco sobre Vai lá. A baixa temporada do primeiro semestre. Que alguns hoteleiros têm nos falado que possivelmente as
consideradas. Eles não têm mais previsão. O áudio do Luciano, ele está cortando. Então, aquilo que o Luciano colocou foi o que eu falei antes. Realmente, sem ter previsibilidade, vai haver uma readaptação de todo o cenário e de todo o calendário de ocupação. E no caso específico da hotelaria, a hotelaria entendeu que é momento de, pelo menos nos próximos 15 dias... Pode falar, Eduardo. Para depois, para depois da Páscoa, se preservar a quarentena, ou se alongar esta quarentena. Por quê? Porque o visitante, ele não vai se deslocar nesse período. É diferente de uma abertura de um comércio local após 15 dias, ou alguma situação nesse sentido, que internamente, ou seja, as pessoas da própria cidade vão consumir. A hotelaria, em especial, dificilmente vai ter um visitante vindo aqui para a Serra Gaúcha nesses próximos 15 dias. Então, nesse sentido, é melhor que haja a preservação, que os colaboradores, que os funcionários da rede hoteleira, eles sejam resguardados, que cumpram férias antecipadas, que os empreendedores se valham desses benefícios fiscais, legais, de créditos, que hoje todos estão trabalhando, mantenha fechado, porque um hotel aberto sem movimento, pensa no prejuízo, é pior ainda. Então, foi muito bem pensado por parte do sindicato em preservar, em se manter, em trabalhar a saúde em primeiro lugar, entender que o turismo, ele vai demorar um pouco, porque os eventos vão acontecer mais adiante. Então, no turismo de negócios, na parte corporativa, feiras, congressos, no mínimo pelos próximos 45 dias aí a gente não tem nenhum cenário favorável. Pode ser que a partir do final de maio a gente tenha. Estamos sugerindo que aconteça a partir de julho. Mas enfim, tomara que melhore, tomara. No cenário do lazer, ele se recupera um pouco mais rápido, porque daqui a pouco vai ter quem, vislumbrando que existe uma normalidade, vai pegar, principalmente aqui da região sul, e vai vir para cá, pela questão da proximidade e da distância. Embora a gente saiba que está todo mundo hoje respeitando a questão do isolamento, e nesse sentido a gente precisa fazer as coisas agora muito bem pensada, para que a gente não, daqui a pouco, inverta essa curva aí e crie um pico e pode realmente desandar tudo. Vamos ver se o Luciano volta agora um pouquinho para a gente poder também, agora chegando aí a 43 minutos da nossa live, fazermos as nossas considerações finais, Luciano. E liberar o pessoal, né? Para o Netflix ou para o home office, aproveitar também o momento com a família para trabalhar em casa. Não é verdade? O Luciano continua sem áudio, então pedir a Poli aqui e a Kelly que a gente faça esses 2 minutos aqui para conseguir fazer esse fechamento. E uma das coisas que eu pediria a todos nesse momento é que a gente mantenha todos a tranquilidade, que a gente possa, de uma maneira muito importante, ter o bom senso, ter a empatia para entender esse cenário, entender esse contexto todo, respeitarmos o que os órgãos de saúde vêm comunicando para nós, e nós, enquanto economia, a gente procurar de todas as formas nos reerguermos após essa pandemia. Isso vai acontecer, mas a gente vai precisar que cada um de nós faça a sua parte. Quero deixar aqui, mais uma vez, um abraço para todo mundo, agradecer ao Luciano, mandar um abraço para a nossa equipe que está também nos assistindo, nossa equipe do Convention, que vem sendo incansável nesses momentos. Um abraço aos nossos associados, aos nossos clientes, aos nossos parceiros. Um agradecimento também às entidades, ao Poder Executivo, Legislativo aqui do nosso município, o Judiciário, que em comum esforço estão buscando os melhores
movimentos para que a gente possa transitar aí. Então, pessoal, a gente encerra. Um grande abraço para todo mundo. A gente desconecta nesse momento e a gente se vê em breve aí, com certeza, numa próxima live. Bom dia a todos.